Presidente, vereador Daneluz, primeiro eu quero só fazer um pedido, um apelo à mesa novamente, que amanhã eu sei que vai entrar em primeira discussão o projeto de lei das bancas, que foi um dos temas, inclusive, que foi usado pelos depoentes ontem, dizendo que o empecilho de liberar a parada livre, a bênção dos três capuchinhos, era a reforma da praça. Mas o impeditivo se deu logo ali na frente, eles já tinham feito todo o planejamento para impedir esses eventos, né? E aí, então, nós estaremos votando, provavelmente na semana que vem, a lei que autoriza tornar patrimônio imaterial cultural de Caxias do Sul as bancas. Mas, presidente, também faço um apelo à mesa diretora, e assim eu já fiz para as comissões e protocolei ontem, um ofício solicitando que seja votado também um projeto de minha autoria, protocolado ainda no mês de março, que é um projeto que foi aprovado pelo COMPAC, um projeto que foi protocolado pelos próprios frequentadores da religião afro-brasileira, que tornam o monumento Orixá Ogum como patrimônio também símbolo oficial das religiões de matriz afro-brasileira no município de Caxias do Sul. E esse projeto foi perdido, o projeto que foi encaminhado para a prefeitura, eles perderam. Então, não se sabe aonde está esse projeto. Tentei contatar o presidente do COMPAC, que também não sabe onde está tentando procurar, mas se perdeu no meio do caminho, provavelmente. Então, se a gente puder votar por cópia. Esse é um ofício que eu faço. Agora, colegas vereadores, eu assisto pouco novela, mais quando eu chego em casa, se minha mãe está lá assistindo a novela, né? Mas eu me prestei a assistir a novela, essa última, a novela da Globo, das 9, A Dona do Pedaço, a novela da Maria da Paz, mas a Maria da Paz perdeu o protagonismo da novela em diante, porque ela tinha uma filha, e a filha dela simboliza muitas coisas que a gente vê na sociedade. E principalmente o desfecho final da novela, a gente vê que muitos bandidos, muitas pessoas do mal, muitos delinquentes, muitos vigaristas, muitos charlatões políticos se transvestem através da Bíblia Sagrada. A gente sabe que muitos pegam a Bíblia na mão para pedir voto, ilude a população, usam até de megafone, vereador Alberto Meneguzzi. E aí, existem várias passagens na Bíblia. Raras vezes eu pego a Bíblia, porque eu frequento todas as religiões, muitas nem utilizam a Bíblia, mas falam de Deus. Aí tem o Provérbios, que diz o seguinte, vereador Renato Oliveira, o senhor que foi pastor da Universal, e aí tem várias passagens, mas eu só vou ler o Provérbio 29, que o senhor deve conhecer muito bem, que o senhor acredita na Bíblia como diz conhecer. Quem insiste no erro, depois de muita repressão, será destituído, sem aviso, irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Eu não preciso falar mais nada desta passagem da Bíblia do Provérbios 29. Ou seja, a Câmara de Vereadores avisou, as entidades avisaram, todo mundo avisou, todo mundo pediu, implorou o diálogo para o prefeito Daniel Guerra, para que ele pudesse restabelecer a paz aqui na nossa cidade, a guerra que ele mesmo criou, que antes ele erguia megafone, pegou uma Bíblia. Aqui tem o nosso segurança, que quando eu venho aqui na Câmara nos finais de semana buscar o jornal, ele está sempre lendo a Bíblia dele, e é conhecedor da Bíblia, e está no espaço de poder. E que bom que as pessoas peguem a Bíblia para se informar. O pior são aqueles charlatões, vigaristas, bandidos que se utilizam da Bíblia e da fé dos outros para manipular, que sobem em cima de palanques para ganhar eleições. E aí, a Bíblia diz o seguinte, quem insiste no erro, depois de muita repressão, será destituído sem aviso. E aí é o que está acontecendo na nossa cidade. O próprio
prefeito que se diz católico, que ia na missa, foi até na missa no dia da eleição, talvez a Bíblia profetizou isso. E aí a gente pode seguir com vários versículos, já que ele se acha o rei, o prefeito, como diz o próprio Priote, aqui diz outro versículo, versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas os que não dão levam à ruína. A nossa cidade está desse jeito. Aliás, ele perde todas as ações da justiça, ele tira tempo da justiça, fica recorrendo. E a nossa cidade, enquanto está ruína, buraco por todas as estradas do centro, dos bairros, as bancas sendo demolidas, a nossa cidade está ruína. E aí, como ele é um bom bajulador, de querer pegar megafone, de querer falar mal da imprensa, querer bajular, gastar dinheiro em publicidade nas redes da prefeitura, versículo 5 diz o seguinte: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Ou seja, o próprio bajulador, o vereador Fiuza, como é o caso do prefeito, armou uma armadilha para o próprio pé dele. E aí diz o seguinte, que é o processo do impedimento. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. E quando a gente fala isso, vereador Renato Nunes, nós estamos falando da Parada Livre, por exemplo, que eles pediram simplesmente a Praça Dante Alighieri para poder fazer sua manifestação, ou os freios capuchinhos para fazer as bênçãos, e aqui está dizendo isso. E seguimos, os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. E ao invés do prefeito dialogar, de entrar num consenso, de amenizar os conflitos que eles mesmos criou, o que diz aqui a Bíblia? Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. E aí diz no versículo 4... No versículo 14, se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Por que o trono do rei aqui de Caxias do Sul está balançando? Porque ele julga os pobres, botando uma espada na cabeça, ao invés de garantir o bem-estar social. Então a Bíblia talvez profetiza muitas coisas, e aqueles que creem nela, e que se utilizam delas, tipo a Josiane, que no final da novela estava com uma Bíblia abraçada no peito, mas continuou sendo uma criminosa, que a pessoa que nasce com mau caráter, ela continua enganando um psicopata, continua enganando a todos por todo o tempo, e muitos continuam aplaudindo. Quem assistiu o filme, eu recomendo, o filme O Coringa, quem assiste esse filme pode ter o retrato, não somente aqui na nossa cidade, mas em muitos locais. Então, eu trago essa passagem aqui, volto a dizer, eu frequento várias religiões, sou presidente mas essa passagem da Bíblia retrata muito o que nós estamos vendo aqui na cidade de Caxias do Sul nesse momento. Josiane, da novela, Valcir Carrasco, parabéns. Você retratou oficialmente aqueles que usam da fé para ludibriar, e muitos, principalmente na política. Obrigado, presidente. Seu à parte, vereador Alberto, desculpa.